Brasil Matinal, oferecimento. Carrefour, todos merecem o melhor. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo a mais um Brasil Matinal. Confira nossos destaques. São Paulo decreta a situação de emergência por Covid-19. Justiça adia julgamento de réu envolvido na tragédia da Boate Kiss. Isso e muito mais agora no Brasil Matinal que está começando agora. Olá, muito bom dia para você, seja muito bem-vindo a mais um Brasil Matinal. Começamos a edição de hoje falando que São Paulo decretou situação de emergência por conta do Covid-19. O prefeito Bruno Covas do PSDB declarou situação de emergência na cidade de São Paulo, nesta terça-feira, dia 17 de março. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município. São várias medidas para o paulistano, morador aqui da capital do estado, em São Paulo, e a gente separou algumas, tá? Para que as pessoas já comecem a se adequar a essas novas medidas. Então, por exemplo, no setor da saúde, 490 novos leitos serão criados de UTI na rede pública. Olha, importante para o idoso, no próximo dia 23 de março acontecerá o início da vacinação para a gripe e os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, não podem tirar férias nos próximos 60 dias. Vamos agora para o setor de educação, rede municipal, para as escolas, né? As aulas estão suspensas a partir do próximo dia 23 e não se sabe ainda o período de duração dessa suspensão. Transporte, importante, hein? Rodízio municipal, suspenso. Os idosos não devem usar os ônibus nos horários de pico. E esses ônibus, assim que terminarem as suas viagens nas garagens, serão lavados com água sanitária. Nós vamos mudar a tela aí porque vamos falar agora de eventos. São Paulo é uma cidade rica em eventos, eventos que acontecem constantemente, outros que pedem autorização da prefeitura. Então, em relação aos eventos, não haverá alvarás para novos eventos por enquanto e aqueles que já haviam sido emitidos estão temporariamente cancelados. E uma última informação, nos velórios serão permitidos apenas 10 pessoas. E a Justiça adia julgamento de réu envolvido na tragédia da Boate Kiss. A Justiça adiou o julgamento de Luciano Bonilha Leão, réu envolvido no caso da Boate Kiss, sob a alegação de que há risco de parcialidade, caso ele fosse submetido ao júri na mesma cidade onde aconteceu o incêndio. A tragédia, que completou 7 anos, resultou em 242 mortes. A decisão é válida até o Tribunal de Justiça Gaúcho julgar o recurso que pede a transferência do julgamento de Luciano Bonilha Leão para Porto Alegre. Essa foi a saída encontrada pelo Ministério Público para que todos os réus sejam julgados juntos. Uma das melhores coisas que poderia ter acontecido foi essa suspensão, que criou essa possibilidade e do desaforamento do júri do Luciano para Porto Alegre para que eles sejam julgados todos juntos lá. O integrante da banda Gurizada Fandangueira, Luciano Bonilha Leão, era o único réu a ser julgado em Santa Maria. O júri estava previsto para começar na próxima segunda-feira. O outro músico e os 2 sócios da boate conseguiram na justiça a transferência do julgamento para Porto Alegre, mas ainda sem data definida. O MP alegou que o júri popular aqui na cidade poderia ser parcial. Mesma tese defendida pela defesa dos outros 3 réus, o que mais adiante poderia levar à adulação do júri. O crime foi cometido pelos 4 e o crime aconteceu numa noite só. Então, eles têm que ser julgados juntos. A estrutura para abrigar o júri no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria começou a ser montada na quarta-feira. A assessoria do Tribunal de Justiça informou que avalia a mudança. Em entrevista ao SBT na semana passada, Luciano Leão afirma que quer ser julgado em Santa Maria. O advogado de defesa dele informou que vai entrar com recurso para que o júri seja mantido na cidade. Logo após do intervalo, você vai ver que as empresas aéreas anunciaram suspensão de voos e também a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já já. Cyber Week Carrefour, eletro e tudo que você merece com preços incríveis. Não perca!
Carrefour, todos merecem o melhor. Compre também pelo site. Novo Polo com sistema aquece. Mas pode chamar de porta que abre sem chave. E carro que liga no botão. Novo Polo com 5 estrelas no Latin NCAP. Mas pode chamar de nota máxima em segurança. Active Info Display e App Connect. Mas pode chamar de telonas digitais integradas. Motor 200 TSI com câmbio automático de 6 velocidades. Mas pode chamar de menos consumo e melhor desempenho. Novo Polo com manual cognitivo. Mas pode chamar de inteligência artificial. Oi, Volks. Bem-vindo à inteligência artificial Volks. Ela falou. Você ouviu? Ele também falou. Não acredito. Novo Polo. Mas pode chamar de seu novo carro. Vire à direita. Vire à esquerda. Pare. Abra o vidro. Ei, onde troco o óleo? Posto Ipiranga. E abasteço com desconto. Posto Ipiranga. E acho a gasolina Deteclin que limpa o motor. Posto Ipiranga. Ah, é assim que funciona. Fica na sua e dirige. Se vai perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga. Um lugar completo esperando por você. Estamos de volta com o Brasil Matinal. Empresas aéreas anunciam suspensão de voos. Até 70% dos voos das maiores empresas aéreas do país serão cancelados, conforme anúncio feito nesta segunda-feira, dia 16. As regras para devolução de dinheiro ou taxas de remarcação mudam de empresa para empresa. Enquanto algumas companhias terão apenas a opção de reagendar sem o pagamento de taxas, outras já permitem o reembolso. O painel vai aos poucos mudar de cor. Os confirmados vão dar lugar aos cancelados. E o consumidor faz o quê? Então, nesse caso específico, o melhor caminho é um acordo e o acordo não vai ser 100% para nenhum dos dois lados. Hoje, grandes companhias aéreas anunciaram o cancelamento de até 70% dos voos. Mas as regras para a devolução de dinheiro ou taxas de remarcação mudam de empresa para empresa. Os clientes da Latam não terão reembolso. A opção é reagendar sem pagar taxa e usar os bilhetes até o fim de dezembro. Já a Gol permite o reembolso ou a troca por créditos sem prazo determinado para viajar. A Azul também adotou a política dos créditos. Até o momento, a Agência Nacional de Aviação Civil entende que, apesar do cenário de pandemia, as empresas podem cobrar taxas caso parta do passageiro a decisão de trocar a data da viagem ou cancelá-la. Já o Procon anunciou que vai convocar uma reunião com as companhias aéreas para definir medidas alternativas para o consumidor. Isso porque até agora mais de 1.300 reclamações foram registradas só em São Paulo. Vitório e Adla não sabem mais a quem recorrer. Eles iam viajar para a Itália e tinham pago metade do pacote a uma agência de turismo. Até conseguiram cancelar, mas ainda não tiveram nenhuma informação de quando e como vão receber o dinheiro de volta. É independente, não tive, apesar de cancelado até pela própria agência, ainda não tive a informação da recuperação do dinheiro que eu havia pago. Belo Horizonte confirma primeiro caso de coronavírus na cidade. Nesta segunda-feira, dia 16, Belo Horizonte teve o primeiro caso confirmado de coronavírus. Em todo o estado, a pandemia provoca mudanças de hábitos e a suspensão das aulas em escolas e universidades. O faturamento dos motoristas de aplicativo já não é o mesmo. Segunda-feira geralmente é o melhor dia e o impacto que teve gerou em torno de 50% a menos do que eu venho recebendo aí. Em muitas escolas, as aulas foram suspensas por pelo menos 15 dias. Nesta, a ordem é reforçar os cuidados. Eles colocaram um monte de álcool em gel espalhado pela escola, interditaram todos os bebedouros, mandaram as crianças trazerem água
E a partir de quarta-feira não tem aula, sem previsão de volta. Na PUC Minas, as aulas presenciais já foram suspensas. Já na UFMG, a interrupção total será a partir de quarta-feira. Apenas uma turma do curso de Medicina está sem aulas porque um aluno do 4º período apresentou sintomas do coronavírus. Hoje, a Secretaria da Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso do novo coronavírus aqui em Belo Horizonte. É uma mulher de 34 anos. Em todo o estado, o número de casos confirmados subiu para 6 e o de investigados para 420. Em Divinópolis, a prefeitura confirmou que a cidade entrou na fase de transmissão local do vírus. O município de 200 mil habitantes foi o primeiro do estado a confirmar um caso do Covid-19. Já neste hospital, na zona sul de Belo Horizonte, um paciente com suspeita da doença abandonou o isolamento antes do resultado do exame, que deu negativo. O homem de 44 anos voltou recentemente da Europa e, antes de fugir, comentou com a equipe médica que tem ataques de pânico. A direção do hospital acredita que ele tirou a pulseira de identificação e saiu pela portaria como visitante. Nas ruas, a preocupação com o aumento de casos do novo coronavírus é cada vez maior. Eu tô com medo, porque eu já tenho 66 anos e hoje eu amanheci cansada, mas já fui medicada já e não tô com suspeita. Nesta quarta-feira, um sistema de baixa pressão atmosférica vai reforçar áreas de instabilidade sobre a região sul do país. Por isso, o alerta é para temporais em todas as áreas gaúchas e no extremo sul catarinense. Também há risco para chuva forte, que pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento em boa parte do interior da região nordeste, também sobre Aracaju, a região de Maceió e Salvador, e também em áreas do interior da região norte, como a região de Palmas e também no sul do estado do Pará. Nas áreas em amarelo também pode chover forte, mas é uma chuva bem mais isolada. O predomínio vai ser de céu encoberto nesta quarta-feira, com poucas aberturas de sol, e a chuva pode ocorrer a qualquer momento do dia em todas as áreas do Rio Grande do Sul, oeste catarinense, na região de Foz do Iguaçu e entre Florianópolis, a região de Paranaguá e o Vale do Ribeira Paulista. Por outro lado, o dia ainda começa com sol e chove entre a tarde e a noite de forma isolada na região de Curitiba, nas demais áreas do Paraná, em todo o estado de São Paulo, no centro-sul mineiro, inclusive em BH, no Rio de Janeiro e em quase toda a região centro-oeste do país. Uma massa de ar seco vai predominar e garantir um dia de sol sem previsão de chuva para todas as áreas do Espírito Santo, no centro-norte mineiro e no interior do estado da Bahia. Também há risco para chuva forte a qualquer momento do dia entre a região de Salvador e de Aracaju, em Belém, em boa parte do Amapá, no Amazonas, em todo o estado de Rondônia e também sobre áreas do oeste do estado de Mato Grosso. Em quase todas as outras áreas das regiões norte e nordeste do país, o sol aparece forte durante o dia e chove a partir da tarde. Entre as capitais Natal, João Pessoa e no extremo sul da Bahia, o sol aparece entre nuvens, mas só deve chover de forma passageira. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e de 23 graus em Cuiabá. A tarde vai esquentar na região norte e a máxima chega aos 30 graus em Manaus e aos 31 graus em Rio Branco. E assim termina o Brasil Matinal. Na sequência tem o Manhã Melhor e mais notícias você tem a partir das 8h15 da noite no MTV Brasil. Para você um bom dia e até amanhã. Brasil Matinal, oferecimento. Carrefour, todos merecem o melhor.